TheCast no ar. Estamos começando mais um episódio do nosso TheCast e dessa vez com um tema bem interessante. Já já a gente fala, mas antes disso eu queria te pedir para você seguir a gente no nosso canal lá no YouTube. Vai lá, se inscreve e manda para os teus amigos e parentes também se inscrever. Estamos de canal novo e esperando você se inscrever lá no canal do nosso TheCast. Lembrando que esse episódio ele tem um patrocínio da iCortes Carnes. A iCortes Carnes está aqui em Alagoas e traz para você os melhores cortes. Os melhores cortes no menor preço. Arapiraca, Palmeira dos Índios. Você que gosta de um churrasquinho, que gosta de fazer a sua farra no final de semana, a sua confraternização, digamos assim, é importante saber que existe aqui em Alagoas a iCortes Carnes. E dessa vez estamos começando o nosso podcast com um convidado também especial, diferenciado, que vai tratar de um tema não tão comum. Talvez você até se choque logo no começo, mas logo você vai entender que é perfeitamente normal, que faz parte de da vida de todos nós. Estamos aqui com o nosso convidado, ele, Theo Barros, que aceitou o nosso convite. A gente quer te agradecer, Theo, você ter aceitado o nosso convite, seu tempo precioso de vir até aqui participar do nosso TheCast. Bem-vindo. Bom dia, eu que agradeço o seu convite, você ter se lembrado de mim. Estou aqui para ajudar e colaborar em alguma coisa que for necessário, com certeza. Muito bom. Theo Barros, que ele é empresário, empreendedor, tem outros negócios, mas aqui a gente vai falar de um deles, que é exatamente o ramo funerário. Theo, ele tem uma experiência de quase 50 anos atuando nesse ramo e o negócio em si passa dos 100 anos, não é isso, Theo? É verdade. Na realidade, eu estou na 4ª geração. Tudo isso começou com meu bisavô, que eu não conheci, meu avô, meu pai, e hoje eu estou com 63 anos, comecei a ajudar ele aos 14 anos. Isso. E estou até hoje. Pronto, nós vamos tentar conduzir, Theo, esse tema, que é um tema sério, é um tema que remete assim, mas ao mesmo tempo vamos tratar com naturalidade, né? Porque faz parte da vida, né? É verdade. A gente não pode achar que isso, assim, às vezes a gente dá peso demais a temas que eles são cotidianos, logicamente que envolve sentimentos, emoções, mas faz parte da vida. Mas antes de que mais nada, eu queria conhecer um pouquinho do Theo. Quem é o Theo Barros? Olha, o Theo Barros é uma pessoa que aos 14 anos começou a ajudar o pai no segmento de funerária, certo? Fiz a faculdade ajudando meu pai também nesse segmento. Quando estava próximo a me formar em psicologia, eu fui obrigado a parar o curso porque meu pai teve um problema de varizes no esôfago e teve que tirar o baço e eu precisava trabalhar, sobreviver. Na realidade, eu praticamente caí de paraquedas, como diz esse ditado popular. E até hoje eu estou lá. É um segmento delicado, porque quando você trabalha com a morte, é um segmento assim que nem todo mundo consegue trabalhar bem. E eu procuro dar o meu melhor. Perfeito, certo? Perfeito. Eu faço a primeira pergunta, aliás, a segunda pergunta é exatamente, Theo, para a gente conhecer um pouco desse dia a dia. É um dia a dia, como você bem colocou, diferenciado, se lidar com a morte. A gente gosta tanto de viver, todo mundo, né? Por mais idade que tenha, por dificuldade que tenha, mas todo mundo gosta tanto de viver que quando a gente fala em morte, já meio que assombra, mas a gente sabe que faz parte. O maior desafio do Theo nesse segmento ao longo dos anos, tem vários, mas qual é o maior desafio desse tipo de trabalho? Você lidar com o fechamento de um caixão, com todo aquele processo, com a funerária em si? Olha, veja bem, eu acho, isso é uma opinião particular minha, eu acho que lidar com a morte, você ter uma empresa funerária, como é o nosso caso, não é para todo mundo, certo? Porque existe uma grande diferença em você fazer um funeral e você fazer uma venda, por exemplo, de um apartamento, de um terreno, certo? Porque você está lidando com duas coisas diferentes. Uma família que vai numa empresa funerária para providenciar o sepultamento de um ente querido está passando por um momento extremamente delicado, certo? E eu me coloco no lugar dessa pessoa. Já perdi pai, já perdi mãe e não é fácil, certo? Então você lida com sentimentos, com perdas. E quando você lida com perdas, é muito difícil, né? Evidentemente que a empresa funciona através do lucro. A empresa funerária, ela sobrevive dos lucros. Mas eu coloco também no lugar da família, que é muito importante.
O que é se colocar no lugar da família? Eu me transporto para o lugar da família, porque, volto a repetir, é muito difícil você lidar com a morte. Então, quando alguém nos procura, eu procuro entender aquele momento delicado, aquele momento difícil que a família está passando. Imagino, Theo. Eu vou fazer uma pergunta curiosa. Esse tema desse TheCast, ele vai exatamente nessa linha. As curiosidades no universo do funerário, né? Nesse tema aí. Com o passar do tempo, imagina, você vai quase 50 anos fazendo esse trabalho, aí teve o primeiro, o segundo, o terceiro. Vai meio que acostumando e a pessoa vai ficando meio insensível. Acontece isso? Ou você, cada enterro, cada sepultamento, você tem aquela carga de emoção? Como é que você encara esse trabalho a cada vez que acontece? Olha, antes de mais nada, você tem que ser um profissional. Pedir muita fé, muita força a Deus, porque não é fácil, volto a repetir, você lidar com isso. Vender um produto onde as pessoas perderam um ente querido, perder um pai, uma mãe, um filho, é um momento extremamente delicado. E cada caso é um caso. Quando você faz um atendimento de um senhor, de uma senhora que já teve o privilégio de passar pela vida, certo? Teve uma família maravilhosa, certo? E chegou a hora de partir, certo? Eu vejo assim, o sofrimento daquela família já é mais suave, porque teve o privilégio de viver com essa pessoa. Mas quando você atende uma família que ela perde uma pessoa num acidente trágico, certo? Um jovem, uma jovem, é complicado. É complicado porque você lida ali com pessoas desesperadas, certo? E eu me coloco no lugar daquelas pessoas, certo? Você não se acostuma. Todos os dias, quando eu saio de casa, eu peço que Deus me dê força, me dê sabedoria, certo? Para enfrentar o que está por vir. Não é fácil. Por isso que eu tenho muito cuidado. Existe a parte empresarial, mas a parte do sentimento, a parte humana, emocional, né? Exatamente. Então, eu procuro, o que eu posso fazer, dentro das minhas condições que Deus me dá, é tirar esse peso da família. Porque a nossa preocupação não é só fazer o funeral, mas a gente providencia documentação, a gente procura fazer o passo a passo, que isso é muito importante no momento desse. A família fica totalmente desorganizada, desorientada, e se não tiver um bom profissional, uma pessoa que realmente conduza isso com muita calma, complica. É verdade. É difícil, muito difícil. É verdade. E aí eu faço questão, até aproveitando o ensejo, para destacar isso. O Theo Barros, ele realmente faz um trabalho aqui em Alagoas, que é reconhecido em vários lugares até, pessoas de nomes, que obviamente não será citado nos nomes aqui, mas que um trabalho diferenciado que a gente chama de personalizado, não é isso, Theo? E isso, desde os seus avós, seu pai, sempre foi assim, Theo? Um trabalho diferenciado, onde você faz além do que é normal, por exemplo, de dar essa atenção, de até a documentação ser feita, de você ajudar, colaborar. Sempre foi assim? Veja bem, a nossa empresa, ela vem já de quarta geração. Meu bisavô, meu avô, meu pai, provavelmente vai terminar em mim. Os meus filhos não querem dar sequência, já tem as suas vidas, já tem a sua programação para o futuro. Não é fácil você lidar nesse segmento. Você me faz aí a pergunta de novo aí que eu me esqueci. A pergunta, não, tranquilo. A pergunta esse trabalho de forma personalizada sempre foi, os seus pais, os seus avós também, de cuidar, de dar esse apoio, inclusive com relação às vezes aos documentos, tudo? Olha, no segmento funerário existe 2 setores hoje. Tem a parte de planos funerários, que não é o nosso caso. Certo. A gente não trabalha com isso. E os funerais particulares, que são os funerais, digamos assim, prime, os funerais exclusivos. A gente foca nisso aí, porque a gente nunca focou em quantidade, a gente foca em qualidade. Perfeito. O que é qualidade? Eu poder atender, uma família me procura, confia no meu trabalho, num momento extremamente crítico, certo? E eu procuro dar o meu melhor. Atender bem, certo? Procurar fazer a documentação, orientar o passo a passo nesse momento tão difícil. Isso é o que a gente faz e graças a Deus tem dado certo. Porque, volto a repetir, é um momento muito difícil, muito difícil. Só quem sabe é quem já passou, quem já perdeu um pai, uma mãe, certo? E quando você vai numa empresa funerária que você encontra um apoio, certo? Encontra profissionais que realmente procure entender o momento que você está passando, eu acho que realmente a família com certeza vai se sentir realizada.
É difícil. Ô Theo, ao longo do tempo, se você fosse analisar comigo, as mudanças, os enterros dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90, comparando de lá para cá, quais as mudanças que você tem percebido, assim, em termos da operação em si? Olha, tudo na vida muda, né? E o segmento de funerário não é diferente, né? Quando eu comecei a ajudar o meu pai, certo? Você tem uma ideia, certas pessoas quando vinham a falecer, então tinha, por exemplo, a vestimentação era mortalha. Então tinha a mortalha masculina, né, que geralmente era um nome de um santo, mortalha feminina, que geralmente era um nome de uma santa, certo? Hoje mudou, hoje não existe mais isso. Não hoje, chama mais de mortalha, não? Não, hoje não existe, né? Nem inclusive mortalha não se existe mais. Então hoje o que é que existe? Hoje a família geralmente vai com a roupa que acha melhor, certo? Não existe essa determinação, esse ritual, né? Esse ritual exatamente, de tem que ser a mortalha X, a mortalha Y. Geralmente que santa era? Como era o nome da santa? Naquela época, na Igreja Católica, era Santa Rita, Nossa Senhora de Fátima, né? Quando era um senhor, era São Francisco. Né? Naquela época, os transportes funerários eram preto, existia um sininho que tocava, então você, numa distância, você já sabia que ali estava passando um carro, um transporte funerário, certo? Existia uma série de coisas que nos anos 70, nos anos 80, que hoje mais não existe. Hoje é mais suave, certo? Hoje a vestimentação fica a critério da família, você está entendendo? A família procura ser mais prática possível, certo? Em relação ao velório. Theo, e se velava muito, né? Tinha um velório nas casas, né? Hoje menos, né? Eu lembro que quando eu era criança, no bairro que eu morava, sempre que morria alguém, e meu pai é desses penetras de festa, assim, ele gosta, ele é bem popular, e morria alguém, seja quem fosse, ele ia pro velório. Aquilo metia medo nas crianças, em mim mesmo. Hoje menos, né? Como é que acontecia os velórios antes dessas casas? Olha, quando eu comecei a ajudar meu pai, nos anos 70, nos anos 80, existia muito velório em residência. O tempo foi passando, né? Hoje tem as centrais de velórios, tem os cemitérios que têm uma estrutura muito boa, e eu lhe digo, 99% dos funerais que nós atendemos, geralmente vai para a capela do próprio cemitério, que tem uma estrutura boa. A gente prepara, certo? E logo em seguida deixa na capela que a família já reservou. Entendi. Antigamente não tinha essa praticidade que existe. Pra você ter uma ideia, antigamente eles usavam o quê? Flores artificiais. Né? Hoje não, hoje é flores naturais, certo? Você tem uma opção de floriculturas aí que atende a você. Né? A coisa tomou outro rumo. Porque a morte, na realidade, é uma coisa que mexe muito com o sentimento das pessoas. Existe aquele pavor, né? Pessoa que trabalha com a morte, a pessoa que lida com a morte, não é fácil aceitar, né? Mas hoje, certo? Tudo na vida passa, e hoje com essa nova tecnologia, com certeza o modo de encarar, o modo de ver as coisas hoje está bem diferente. Theo, eu queria falar um pouquinho com você sobre o processo em si, né, de um sepultamento. É o passo a passo, né? Eu acho que tem, como você falou logo no início, é importante que seja profissional. E o profissional tem um passo a passo. Quando você recebe a notícia ou quando você é contratado, né, procurado para um serviço, os primeiros passos que são dados, inclusive esses cuidados com os corpos, né? No caso, dá um banho, tem todo um processo. O primeiro passo a fazer nessa questão aí. Veja bem, se uma pessoa vem a falecer, digamos, em casa, e foi um caso clínico, a família tem duas opções. Se tiver um médico, certo, que venha acompanhando esse paciente e ele se prontificar, dar o atestado de óbito, não tem problema. Se preenche o atestado de óbito, o médico dá a causa-morte, você está entendendo? Aí depois disso a empresa funerária vai na residência, certo, tira o corpo de lá. No nosso caso, nós temos um local que a gente prepara o corpo. O que é a preparação do corpo? É a limpeza do corpo, a vestimentação, colocar as flores. Isso no local apropriado. Um local que nós temos apropriado para fazer isso aí. Certo. Se houver necessidade, a gente faz o tanato, que antigamente era o formol, hoje já não se usa mais o formol, é o tanato. Qual a diferença?
A diferença é qualidade, entendeu? O formol, ele agride muito o corpo e o tanato já é um processo moderno que é feito por profissionais, não é feito por mim, mas por profissionais, certo? Que fazem curso e fazem o tanato, certo? Logo, tipo aplicando também? aplicando, exatamente. Logo em seguida, aí entra a nossa, digamos assim, a nossa ajuda. Eu pego a família, manda a família separar a documentação, se a pessoa é casada, uma certidão de casamento, identidade, comprovante de residência. Se a pessoa é divorciada, tem que ter a certidão averbada do divórcio, certo? E vou para o cartório com a família. Então, se falecer uma senhora, eu geralmente procuro ir com o esposo, se é casado civilmente. Por que eu tenho esse cuidado? Porque ele vai assinar como declarante. Quando ele assina como declarante, isso vai implicar, vai facilitar, na realidade, digamos assim, a transferência da aposentadoria dela para ele. Você está entendendo? Futuramente, se tiver algum inventário, vai ser mais fácil dele resolver. Isso é muito fundamental. Quando a pessoa vem a falecer e o esposo já não está mais entre nós, então vai um filho. Eu tenho muito cuidado em orientar essa parte, porque lá na frente a família vai precisar dessa documentação certinha para não dar problema. Entendi. A gente orienta, tirar uma xerox, autenticar, certo? O que é que deve dar baixa? Plano de saúde, bancos, seguros. Então, o que eu posso fazer para ajudar, eu procuro fazer. Isso é fundamental para a família após o sepultamento. Porque, na realidade, a família tem interesse em fazer o sepultamento, certo? Mas a documentação é muito importante. E Sim, como é? Porque após a família vai precisar dessa documentação. Ela pode travar toda uma Exatamente. vida, né? Se não tiver, não registrar com seriedade, não ter cuidado quando registra, pode complicar a vida da família, com certeza. Então você falou, nesse processo aí, a limpeza do corpo, tal, a organiza. Agora tem um detalhe, por exemplo, a pessoa faleceu em casa e a família não tem um médico que vinha acompanhando. Sim. Como conseguiu o atestado de óbito? Aqui existe um órgão chamado SVO, que é Serviço de Verificação de Óbito, que fica aqui em frente ao Hospital Elvio Alto, atrás do pronto-socorro. Perfeito. Então a empresa funerária contratada pega esse corpo quando é um caso clínico, acompanhado de um parente em primeiro lugar, certo? Com a documentação, leva-se para esse local e lá existem assistentes sociais, psicólogos que vai entrevistar a família para entender o que aconteceu. Quando é um caso clínico, mas se por acaso, como já aconteceu, certo? De eu ter chamado e chegar numa residência e a pessoa está caída no chão, com hematoma sangrando, então a gente não consegue fazer isso. Aí qual é o procedimento? Fazer um BO, certo? A polícia vai lá para poder liberar o corpo para a gente fazer isso, se for o caso de levar no SVO. Se não for, aí já entra o Instituto Médico Legal, aí já é outro procedimento. Então, o agente funerário tem que ter muito cuidado com isso. Porque quando ele atende uma pessoa em casa, ele tem que ter cuidado se for um caso clínico, se não for. Se for um caso, digamos assim, suspeito de uma agressão, então a família tem que fazer um BO, certo? Chamar a polícia vai tomar as providências que é cabível à polícia. A funerária não pode interferir nisso. A funerária só põe a mão depois quando é um caso clínico. Entendi. A gente faz muito atendimento aqui nessa região, essa região baixa, e as pessoas geralmente, quando vêm a falecer, tem algum médico da família que vinha acompanhando aquela pessoa. Então se prontifica. Você está entendendo de dar o atestado. Porque caso ele não libere o atestado, e o caso é clínico, só tem um jeito, levar para o SVO. Aí o SVO vai fazer uma apuração, vai fazer uma entrevista com a família para poder liberar. E se for um caso de um homicídio, suicídio, um acidente, aí já vai direto para o Instituto Médico Legal. Entendi. Theo, no caso de um acidente grave, onde parte do corpo fica de um lado, parte do outro do corpo fica do outro, nesses casos, o trabalho que a funerária faz, ela é diferenciada? A pegada é mais forte? Como é que se destaca isso? Quando acontece um acidente dessas proporções que você relatou, né, evidentemente que vai ter uma perícia da polícia, o IML vai ser autorizado a recolher o corpo para o Instituto Médico Legal.
Depois que o ML libera, faz a apuração, libera o atestado, faz a autópsia, aí a família procura uma funerária que acha melhor, aí a funerária vai fazer esse procedimento. Tirar o corpo de lá, deve ter um local dela para fazer isso, certo? Vai tentar, digamos assim, usar uma maquiagem, vai tentar amenizar aquela situação de estrago, certo? Que a família está vivendo. Perfeito. Agora, a funerária só faz isso quando o Instituto Médico Legal libera o corpo. Entendi. Já com atestado. E essa execução para fazer isso? Eu fiquei curioso, a gente está falando aqui de curiosidades, né? Um assunto tanto delicado, eu sei, mas a nossa audiência às vezes fica pensando como é que isso acontece. Você já deve ter vivenciado isso, né? Na sua trajetória, de pegar parte do corpo e juntar e tal, para formar, para poder fazer o sepultamento como se fosse... Na realidade, essa parte, quem faz, no caso, é porque quando há um sepultamento que a pessoa é dilacerada num acidente de carro, quem faz essa parte aí é o Instituto Médico Legal. Né? Aí coloca um braço, vai dar uns pontos, né? Coloca, era certo? Isso que eu queria essa saber. Parte aí o Instituto Legal faz. A parte, digamos assim, a parte grotesca, vamos dizer. Né? A funerária contratada vai fazer a limpeza do corpo, vai fazer a vestimentação, faz uma leve maquiagem, se houver necessidade, e vai tirar aquele aspecto mórbido que a pessoa está passando, né? Porque não, a pessoa que morre de um acidente de carro fica com um aspecto terrível, né? Então tem que limpar o sangue, tem que fazer uma asepsia do corpo geral. Isso é feito, certo, pela funerária depois que o ML libera tudo isso. Entendi. Existe um prazo entre o ocorrido até a parte final, antes de ser sepultado, para que isso aconteça, para evitar que o corpo já comece a se decompor? Como é que acontece esse processo? Assim? Existe uma pressa, embora tenha o formol ou o outro, né, que chegou? Tanato. O tanato, né? Como é que funciona? Olha, veja bem, quando o corpo entra no IML, certo? O IML tem um prazo, evidentemente, 1 dia, 2, 3, de acordo com as necessidades deles lá, certo? O corpo automaticamente vai para uma câmara frigorífica, vai ficar lá. Sim. Quando ele liberar o corpo, certo? Aí vai haver esse procedimento todo, certo? Se houver necessidade, claro, faz o tanato, que é uma preparação para o corpo aguentar 2, 3, 4 dias, se precisar viajar, se for para outro estado. Então, existe um processo tudo, cada caso é um caso, certo? A rainha Elizabeth, ela passou dias, né? Estou falando disso porque é um caso público, todo mundo assistiu, ela passou dias... antes de ser enterrada. Aquele processo ali, obviamente que você, né, não tem nenhuma obrigação de entrar em detalhes nisso, mas só no geral. Para que um corpo passasse tantos dias ou passe tantos dias, esse processo, esse tratamento, como é que acontece? Veja bem, pelo que eu entendo, é o seguinte, no caso da rainha Elizabeth, certo? Houve a preparação do corpo dela, houve uma formalização do corpo, foi feita a autópsia, certo? Médicos necropsistas ali, médicos legistas, fez o embalsamento do corpo, certo? Para poder aguentar 15 dias, 20 dias, 1 mês, certo? Logo depois é feita, aí fez a vestimentação, entra a maquiagem, as flores, certo? Ela fica com aquele aspecto de como se estivesse dormindo. Né? Existem técnicas para tudo isso? Exatamente, existem técnicas para tudo isso aí. Agora, o fundamental ali foi o embalsamento do corpo. Ali tem médicos legistas que fizeram isso, então o corpo aguentaria antes do sepultamento 1 mês, 2 meses. Você falou uma palavra interessante, que ela é pouco usual, mas ela existe nesse meio, embalsamento. O que é o embalsamento? O embalsamento é o seguinte, é quando prepara-se o corpo, um médico legista, evidentemente, com um necropsista, prepara-se o corpo para o corpo aguentar alguns dias ou semanas. Por exemplo, a pessoa morreu aqui, vai ser enterrado, digamos, na Califórnia. Existe uma preparação de documentos para poder o corpo embarcar, certo? Então, antes desse corpo embarcar, tem que ser feita a autópsia, certo? O médico legista vai assinar, certo? E tem que preparar o corpo para aguentar todos esses dias. Porque quando ele estiver na geladeira, tudo bem, mas quando ele sair da geladeira, automaticamente, se ele não estiver preparado, ele vai entrar numa fase de decomposição. É complicado. Poderíamos considerar que o embalsamento ele é uma aplicação do tanato
de forma com maior quantidade? Seria isso? O tanato é uma coisa mais leve, né? Quando, por exemplo, uma pessoa está aqui em Maceió, veio a falecer aqui, digamos, reside na Austrália. Qual é o procedimento? O corpo tem que fazer a preparação, leva-se para um local, o médico legista, o necropsista faz esse procedimento, né? A preparação do corpo, para poder aguentar 15 dias, 20 dias, 30 dias. Nesse meio termo, a empresa funerária vai correr atrás da documentação, guia de sepultamento, certidão, ata de embarque, autorização da Polícia Federal para embarcar, se for um caso para o exterior, certo? Tem que se colocar em 2 urnas, uma urna em cada. Quando for lacrar, a Polícia Federal tem que acompanhar isso, a lacração, documentação. Você tem que contratar uma empresa aduaneira para providenciar toda a documentação, certo? Secretaria de Saúde através da Anvisa. Existe uma série de trâmites que você tem que fazer isso. E isso não se faz com 2, 3 dias. Além de dar muito trabalho, isso é feito dependendo com uma semana, 10 dias, depende. Cada caso é um caso. Isso já é outro segmento, outro atendimento diferenciado, certo? Que você não faz no dia a dia. O dia a dia é prático. A pessoa faleceu, digamos... Eu digo prático assim, faleceu no hospital, o médico lá tem por obrigação de dar o atestado. Eu geralmente oriento a família a conferir nome de pai, nome de mãe, data de nascimento. Tem que estar tudo certinho, não pode ter rasuras, porque senão o cartório não registra. Digo a documentação que a família vai precisar no cartório. Eu já adianto que o cartório vai falar com a família, pedir, a gente já adianta. Vamos ao cartório, o registro não paga nada, lá é emitido a certidão de óbito e a guia de sepultamento. Eu tenho cuidado de ter a xerox, certo? E autenticar. Por quê? A guia de sepultamento original vai para o local onde a pessoa vai ser sepultada. A família tem que ficar com alguma coisa, porque lá na frente ela vai precisar, né? Então são essas coisas que a gente toma muito cuidado já para tentar aliviar a dor da família. A dor da família. É porque existe um momento ali de sepultamento, da perda, e depois a família vai correr atrás, através, se tiver inventários, da baixa em planos de saúde, se tiver aposentadoria. Porque o cuidado, quando vem a falecer uma senhora, se o esposo dela está vivo e é casado civilmente, ele assinar como declarante. Porque isso facilita já a transferência da aposentadoria para a pessoa que está, digamos assim, para o cônjuge, né? Sim. Para o marido ou a esposa. Então a gente toma muito cuidado com isso. Isso é fundamental. Ô, Theo, no passado se ouvia muito, eu não sei, eu vou fazer uma pergunta assim meio aleatória, mas de um negócio que é curioso. Se enterrava pessoas virgens no caixão branco. Isso se falava, procede isso? Procede essa história ainda hoje ou não tem mais nem caixão branco? Olha, veja bem, eu peguei essa época, né? Isso aí eu me lembro muito bem, os anos 70, os anos 80, tinha realmente as urnas brancas. Existe hoje? Existe. Certo? Mas a procura praticamente é muito baixa. Muito baixa, né? Mas tem empresas funerárias aí. Eu, pelo menos lá na minha loja, eu não tenho. A não ser se alguém chegar a precisar, eu vou conseguir com um amigo. Eu não tenho por quê? Porque a procura é zero, praticamente. Ô, Cássio, você conhece alguém que se enterraria no caixão branco assim? Só curiosidade. Conheço. Eu acho que até existe. Na real, não. Até existe caixão branco, só não existe mais pessoa virgem, né? A bronca não é o caixão branco, a bronca é a pessoa virgem, segundo o caso aí. Olha, veja bem, sobre crianças, por exemplo. Pelo menos criança, Cássio. Não é possível, né? Tem o anjo, né? Tem o recém-nascido, natimorto, 1 ano, 2 anos. E isso são urnas brancas, o pessoal ainda usa. Eu não trabalho com isso porque nós deixamos de fazer esse tipo de funeral, já tenho uns 30 anos. Entendi. Hoje a gente atende exclusivamente só adulto. Mas por que, Theo, você não atende? Porque, olha, o último que eu atendi, já tem quase 30 anos, foi o filho de um grande amigo meu. Entendi. E aquilo me chocou muito, o desespero do pai, o desespero da mãe, a família, perder uma criança com 8 anos, aquilo ficou muito marcado na minha vida, sabe? E eu resolvi pedir muita orientação a Deus e resolvi, na época meu pai estava vivo, a gente não trabalhar mais com esse segmento. Então a gente só atende a linha adulto. Quando é o infantil, alguém nos procura, eu oriento com um amigo, mas
trabalhar com esse segmento não é fácil. Não é fácil, muito difícil. É muito difícil. Muito difícil. No caso de crianças, pode ser que ainda tenha os caixões brancos. Né? Não, pode ser, não tem. Tem, No né? caso de crianças, as urnas são brancas. Entendi. Muitas funerárias têm aí, certo? Eu estou dando o exemplo. Nós não temos porque a gente não trabalha mais com esse segmento, né? Eu passei por essa experiência terrível e eu não quero. Eu tenho filhos. Entendi. A dor de perder um filho é muito grande. Muito, muito grande. Pegando o gancho nessa sua parte, você que faz um trabalho desse importante, relevante, um momento difícil, e você faz de quem chega, de quem procura. Quando é um amigo, uma pessoa que você tenha uma convivência há muitos anos, um parente e tudo, mexe muito com os seus sentimentos? Com certeza. O nosso trabalho lá é um trabalho, digamos assim, diferenciado, né? Geralmente é algum amigo que procura ou alguém que precisou, algum amigo indica, né? Então, o meu dia a dia, eu trabalho com alguém que esteve aqui, alguém que indicou. E como eu me envolvo nisso, né? Porque existe um ditado que diz, o que engorda o gado é o olho do dono. E eu participo de tudo. Eu tenho um motorista, tenho uma pessoa que ajuda, mas eu faço passo a passo. Entendi. Eu vou para a linha de frente. Eu me coloco no lugar da família, né? Perto de um pai, de uma mãe, é uma dor insuportável. E esse trabalho, graças a Deus, é um trabalho que Deus tem nos abençoado. Eu digo uma missão, né? Eu sempre digo, meu Deus, cada um que nasce, ele nasce com um talento. E eu nasci, Deus me colocou ali. Eu lutei muito em não ficar, mas fui ficando, e hoje eu vejo que é uma missão que Deus me deu. E eu dou o meu melhor. Então você pode considerar, você pode declarar de que você tem uma missão de sepultar pessoas. Eu acho que todos nós temos uma missão. Você tem a sua missão aí no seu trabalho, o nosso amigo ali tem a missão dele. Cada um, Deus dá um talento. E esse talento é desenvolvido. Eu nunca pensei em vender, em trabalhar numa funerária, em ter uma funerária. O meu propósito era me formar, fazer psicologia, mas a gente faz planos. Mas quem traça os nossos caminhos é Deus. Não é isso para quem crê. Né? E eu creio nisso. Então, eu já tentei, certo, sair dali. Hoje eu estou mexendo com outras coisas. Eu sou sócio com meu filho, Charles, numa imobiliária. Ele também está nesse segmento construindo. Mas o meu forte é aquilo ali. Já tentei e eu vejo que eu só vou parar no dia que Deus me levar. Porque quando eu faço um atendimento, eu foco exclusivamente ali. Eu dou o meu melhor. Porque é um momento muito difícil. Há pouco tempo eu fiz um atendimento a sogra de um amigo meu. Ele ligou para mim, era um sábado à noite, desesperado, e a gente foi fazer o passo a passo, atendemos. Na terça-feira ele foi lá acertar comigo, pagar. Ele disse uma coisa interessante, ele agradeceu muito, muito mesmo, e disse, Theo, você tirou um peso das minhas costas. A sogra? Não. A sogra não. Ah, tá. Ele Entendi. disse o seguinte, você tirou um peso das minhas costas, porque eu não sabia como eu ia proceder. Porque é um momento muito difícil. É muito difícil, um momento de desespero, certo? Se não tiver uma pessoa, um profissional, uma pessoa que realmente providencie não só a venda da urna, do caixão, mas documentação, orientação em cemitério, o passo a passo, a gente fica desnorteado, não é fica fácil, não. assim, sem saber que rumo tomar. Foi isso que ele estava se referindo, não foi sobre a sogra, não, longe disso. Entendi. Não, tudo bem, eu entendi. Ô, Theo, existe padrões para profundidade da cova? Talvez aí já chegue até outra área, mas pela experiência, você que já transita nesse meio há tantos anos, se fala em 7 palmos, né? É meio que lenda isso, ou a cova pode ser um pouco mais profunda, um pouco mais rasa? Isso aí não tem. Ao longo da sua vida, o que foi que você viu? Olha, veja bem, cada caso é um caso. Né? O cotidiano é esses funerais normais, né? Que geralmente tem de profundidade 60, 70 centímetros de fundura por 65, 70 de largura. Mas existe caso, por exemplo, caso especial. A pessoa tem 120, 140 quilos. Há pouco tempo atendi um senhor de 140 quilos. Né? Então tem que ser numa urna especial, uma urna, digamos assim, reforçada, maior, certo? E muitas vezes aquele tamanho padrão que os cemitérios usam não dá. Então a funerária, eu estou falando do meu caso, eu tenho muito cuidado quando eu atendo isso para orientar a família, disse, olha, vai ser sepultado no cemitério X, é bom avisar que a urna é uma urna especial, tem tanto de largura, tanto de profundidade, para na hora não passar pelo constrangimento de não dar, como já aconteceu.
certo? Ter que tirar as alças e muitas vezes a urna não conseguir descer. Então já Entendi. houve casos da família ter um terreno em determinado cemitério e ter que comprar outro vizinho para poder aumentar, Entendi. porque pessoa com 140, 160 quilos, né? Existe, com certeza. Existe um procedimento de que o terreno, de que aquela área é da família. E aí vai sepultando um, aí depois vem o outro. Como é que funciona bem isso aí? Existem limites? Não existe limites. Por exemplo, quando é uma área particular, se eu não estou enganado, é 3 ou 5 anos que a pessoa pode ser sepultada. Geralmente são 2 compartimentos, né? A pessoa sepultada na parte de baixo, na parte de cima passou de 5 anos, certo? Geralmente eles liberam para, se a família precisar, que pode acontecer, já está liberado, né? E na parte pública, na parte municipal, certo? A família usa 3 anos lá, a prefeitura, depois a prefeitura avisa a família para fazer a remoção dos ossos, coloca no ossário municipal e a família fica encarregado de pegar, levar para outro canto, aí fica Entendi. a critério de cada pessoa, né? Entendi. Existiu um caso interessante, eu vou aproveitar para citar ele aqui, Theo. Embora seja num momento difícil, mas terminou sendo um pouco engraçado. Quando meu avô faleceu, que fez o sepultamento, e aí o tio meu, que era um tio mais bem abastado, que tinha uma condição financeira melhor, foi quem pagou o caixão. E depois de enterrado, no dia seguinte, aí meu pai chega para ele e diz assim, fulano, geralmente as funerárias na noite vai lá e tira o caixão e troca, coloca um usado tal, porque para botar o novo, aquele que foi vendido de novo na loja. Isso já foi citado que existe isso, né? Acho que agora não mais, pelo menos penso eu. Aí meu tio na época ficou aperreado porque foi uma fortuna o caixão para ele, e ele querendo ir lá. E depois foi que meu pai desmanchou essa brincadeira que foi para mexer com ele, né? Achando que para ele ficar preocupado com todo o investimento. Eu falei isso, esse momento, esse conto, como curiosidade. No passado já existiu isso mesmo, daí de ir lá e trocar o caixão e colocar na loja de novo, tal. Ou isso é lenda? Quando eu comecei a frequentar lá a loja, meu pai na época estava vivo, eu vi muitas coisas sobre isso. Mas eu creio eu que isso na realidade não existe, porque uma empresa séria não vai se passar para isso. É uma empresa funerária, certo? Que faz uma venda, atende a família num momento delicado. E depois, certo? À noite, em outros dias, vai lá para trocar a urna. Isso não é coisa de uma empresa séria. Né? Eu acho que uma empresa séria não faz isso. Eu nunca soube de alguém que tenha feito isso. Mas... O mundo é completo, né? Exatamente. Mas hoje essa em dia, história já correu. Com né? certeza. Principalmente no São José, que é a beira da praia, as covas eram, segundo informações, fazia já uma cova meia rasa, e aí é fácil de tirar, porque é areia. Vai lá e tira, bota o corpo lá e deixa ser o caixão mesmo, e leva o caixão, limpa, passa o pano, coloca direitinho, bota na loja. Eu quero acreditar que isso não tenha acontecido. Pelo menos, assim, pessoas que nós atendemos, nunca houve isso. Eu acho uma falta de respeito muito grande. Não, e outra coisa, agressão. Isso é crime, né? Crime, isso é crime, se for constatado. Não se faz um negócio desse, né? Eu tenho muito cuidado. Por exemplo, eu vou fazer um atendimento, um acidente, né? E o pessoal está fazendo a preparação do corpo. Eu estou ao lado, certo? Eu tomo cuidado para ninguém usar um celular, certo. Alguém tirar uma foto. Você está entendendo? Eu tenho cuidado de algumas coisas porque a gente fica muito assustado, que a gente vê tanta coisa aí. Já aconteceu uma vez, eu estava lendo um determinado cantor a nível nacional. O funcionário da empresa que atendeu tirou algumas fotos e vazou na internet. Isso é um caso muito sério. Grave. Exatamente, gravíssimo. Então a empresa nos procura, confia na gente, a família. Né? A empresa tem que tomar cuidado com muitas coisas. Graças a Deus, as pessoas que trabalham conosco, que prestam serviço a gente, são pessoas decentes, pessoas íntegras, e eu tomo cuidado, sabe? Porque é o seguinte, volto a repetir, o que engorda o gado é o olho do dono. São detalhes que você tem que estar ligado, porque é um momento muito delicado. E a família está tão envolvida emocionalmente que não percebe isso. Theo, existe uma história aqui em Alagoas e Maceió que ficou conhecida. E eu, inclusive, tive a oportunidade de ir, todo mundo conhece aqui o Cemitério da Piedade, que é a história da mulher da capa preta.
E você é um homem experiente, com quase 50 anos nesse segmento, deve ter ouvido, passado assim. Eu queria ouvir de você aí, a realidade. Essa história, a mulher da capa preta na versão Theo Barros, como é que é? Olha, na minha versão, eu acho isso uma lenda, né? Tudo que é lenda não tem um fundamento sério, né? Alguns contam a história de uma mulher, certo, que saiu à noite, que foi para um bar, para não digo um boteco, uma festa, e dançou com um jovem. Depois ele pediu para deixar ela em casa, ela deixou, e depois, quando foi procurar, essa pessoa não existia mais. Está sepultada lá, segundo a lenda, não sou eu que estou dizendo, lá no cemitério da Piedade. Volto a repetir. Tem inclusive, ela lá com a capa preta, né? Enorme. Eu, particularmente, não creio nisso, certo? Porque o que eu acredito é bem claro. A palavra de Deus diz que existe um grande abismo. O que está lá não pode vir para cá e vice-versa. E eu creio nisso. Eu estou falando na minha crença. Então, quando a pessoa parte, acabou. A palavra de Deus diz que partiu, segue-se o juízo. Acabou. É você e Deus. O importante é a vida que você leva aqui. Você colher para plantar no dia que você partir. Porque a morte, a gente, quando fala morte, muita gente tem pavor, mas é a coisa mais certa que nós temos. Isso aqui é passageiro, a nossa vida é transitória. E o segredo da vida é você ter Jesus como o único Senhor e Salvador. Não estou falando de religião, estou falando de pastor, de padre, de espírito, estou falando do Criador, de Cristo. Certo? Quando você tem isso na sua vida, quando você procura entender, você sabe que o que vai acontecer, o que vai acabar é a carne, é a matéria. Mas o Espírito, ele tem duas opções: você partir com Cristo e partir sem Cristo. Eu estou falando naquilo que eu creio, respeitando também quem não crê. Lógico, gostei muito. Não estou aqui julgando ninguém. Mas o segredo de você não ter esse medo, esse pavor, porque eu percebo isso. As pessoas que me procuram, a maioria tem pavor, tem gente que não vai numa funerária. Eu faço atendimento, por exemplo, o pessoal liga até, eu estou precisando de você, eu vou na residência, certo? Mostro o que é que tem, o passo a passo. Tem gente que não vai lá. Eu quero isso, confia na gente. A gente faz o trabalho e depois o pessoal paga via Pix, a gente leva a documentação, o recibo em casa. Nem ir lá. Não precisa ir lá. O que é isso? Muitas vezes tem gente que não vai por praticidade, tudo bem, mas tem gente que tem verdadeiro pavor. Entendi. Certo? E a gente tem que trabalhar a morte, porque isso aqui é uma passagem, meu irmão. A gente não leva nada. Você tem que ter Cristo na sua vida. Se você não tiver Jesus, você não leva nada. Um dia eu vou embora, você que está me ouvindo também vai embora. A gente não leva absolutamente nada. Eu não creio em Deus, eu não creio em Cristo. É um direito que lhe cabe. O livre-arbítrio é para isso mesmo. Agora, a conta vai chegar, a fatura vai chegar. Por quê? Porque isso aqui é transitório. Tudo fica. É a lei da semeadura. Nós vamos colher o que plantamos. E se você tem Cristo na sua vida, com certeza você vai passar por essa transição mais suave. Mais suave. Porque o grande pavor que eu vejo aí é as pessoas não saber para onde vai. É verdade. Imagine um cego no tiroteio. O cego não consegue chegar a lugar nenhum, porque ele não tem visão para onde ele vai. Mas quando você tem Cristo, você tem visão. E hoje eu consigo sobreviver, trabalhar, certo? Porque o meu trabalho, eu não quero aqui me vitimar não, mas quem trabalha no segmento funerário é muito delicado. Você lida com sentimento, com perdas. Certo? Você tem que ficar no lugar da família, certo? Porque é muito difícil. Eu já perdi meu pai, há pouco tempo perdi minha mãe, há 1 ano e pouco. É difícil, meu irmão, é muito difícil. Certo? Por isso que Deus tem nos abençoado muito, certo? Porque eu procuro fazer por amor. Claro que existe a parte material, claro, com certeza, mas eu olho ao outro lado. E através desse outro lado, Deus tem nos abençoado, Deus tem me orientado a como lidar com a família num momento de muita dor, é muito difícil. Muito difícil. Boa a sua palavra, muito boa. Então a gente pode concluir que não foi o Theo Barros que fez o sepultamento da mulher da capa preta. Logo isso. Com certeza não. Né? Pronto, então tá certo aqui que não foi o Theo. Mas, brincadeiras à parte, Theo, dessa sua trajetória de quase 50 anos e mais de 130 anos, a família, né? Seu bisavô, seu avô, seu pai e agora você,
Tem vários casos interessantes assim que deve ter acontecido. Obviamente que a gente preserva e respeita com toda a força da nossa alma nomes e tal, mas assim, sem citar nomes, qual é o caso que você possa relembrar aqui que foi inusitado, que foi assim, diferenciado nessas vezes, nessas experiências? Olha, a morte realmente não é um caso diferenciado. Na realidade, a morte é um momento muito difícil que aquela família está passando, né? Quando ela perde um ente querido. Agora, eu me lembro, eu devia ter o quê? Os meus 14, 15 anos. Nessa época, meu pai e meu avô estavam à frente. E naquela época se fazia muito funeral e ia muito para a residência. A nossa empresa é aqui em Jaraguá. E meu pai fez um atendimento, a gente morava também próximo à funerária, ali ao lado da igreja. E meu pai fez um atendimento de um pescador que foi assassinado. Foi para o UML, foi feita a autópsia, certo? O médico legista liberou, né? Quando se faz uma autópsia, abre-se a pessoa para poder concluir aquela autópsia. Depois o corpo foi preparado e levaram para velar na residência desse pescador em Jaraguá. Isso, volto a repetir, isso foi no começo dos anos 70, no meado dos anos 70, mais ou menos. E à noite, meu pai, a gente estava em casa, certo? E chegou algumas pessoas batendo na porta, chamando pelo meu pai era muito conhecido como Juca Barros, e dizendo que aquela pessoa estava viva. Se velou o corpo, colocou a mortalha, né? E o corpo estava sendo mexido dentro do caixão. Caramba! Foi. E meu pai disse, tem alguma coisa errada. Ou vocês beberam demais, certo? E não está tendo noção, porque a pessoa faleceu, certo? Foi feita a autópsia. E como é que está vivo? Tá, seu Juca está vivo, tal. E vamos olhar. Meu pai, está certo. Aí, um momentinho. Meu pai trocou de roupa. Eu insisti muito. Eu era garoto. Eu devia ter 15, 16 anos. Acho que nem isso. E eu fui. A gente saiu a pé, eu morava ali ao lado da igreja. E a favela era no outro lado. Em Jaraguá ali tem uma favela muito grande. Favela dos Pescadores. E quando chegou lá, todo mundo estava fora da casa. A janela aberta, a porta aberta. Só o caixão lá dentro. E o caixão lá. E você percebia que se movia. O pé se movia, a mão se movia. Caramba. E as pessoas, né? Naquela época existia assim uma tradição de beber o defunto. O que era beber o defunto? O cara vinha falecer, os amigos à noite faziam o velório e tomava uma, certo? A bebida corria frouxo. Rapaz, isso eu tenho um amigo que devia ter vivido nessa época, ele vai nos assistir, olha aí, ó, não vou dizer teu nome não para não comprometer, mas que época boa aí, ó. O cara, o defunto lá e a galera tomando uma, né, assim? Naquela época existia coisa, muito essa né? tradicional, não era todos, mas Sim, fazia entendi. muito isso, certo? Beber Velar o o defunto defunto à noite e o pessoal bebia, Tomar né? uma cachaçinha E e nisso tal. aconteceu, os pescadores aí, alguns ali bebendo, e foi quando a perna começou a se mexer, o braço, e o Caramba. pessoal, olha, tá vivo, tal, aí ligou pro meu pai, procurou o meu pai foi lá, eu também fui, ele olhou, realmente estava se mexendo, meu pai disse, olha, eu vou chamar um médico legista, eu não vou citar o nome, meu pai chamou um médico legista na época que... Fulaninho de tal. Então, que hoje não existe mais, né? E o médico disse, é impossível, Juca. Você também deve ter bebido, porque o rapaz Pronto. não pode estar vivo. Não é possível. Né? Abrimos O Theo ele, não fizemos bebeu, tudo. Não. né? Eu não bebo, graças a Graças Deus. a Deus, pronto. Aí, resultado, para encurtar a história, quando o médico chegou com meu pai lá, eu estou dizendo isso porque eu estava lá presente, fiquei longe, fiquei com medo, confesso, digo, homem, eu não vou chegar perto não, porque o negócio aqui é meio complicado. Vai que o defunto E você se não levanta. não vai acreditar no que aconteceu. Era uma casa simples, de taipa, né? Sim. E naquela época tinha muito ratos. O rato entrou ali pelo pé da armação. As Caramba. mortalhas, quem sabe o que eu estou falando, as bocas eram grandes. Entrou e o rato não conseguia sair. Então, a proporção que ele mexia dentro da urna movimentava o corpo. E quem estava ali, estava tomando uma, isso já era de madrugada, se Caramba. deduziu que o rapaz estava vivo. E quando chegaram próximo, meu pai e esse médico legista levaram um pedaço de madeira, começaram a bater assim, e de repente o rato conseguiu sair, pulou.
né? Então isso foi um caso Rapaz, assim realmente extremamente exatamente. atípico, é. Isso foi, volto a repetir, nos anos 70, isso há muitos anos. Hoje não acontece isso, porque inclusive hoje a maioria dos funerais se velam em centrais de velórios, em capelas do próprio e os cemitério. ratos devem ter outras coisas melhores aí. Tem uns ratos andando aí, tem uns ratos que agora estão em alta. Vamos deixar esses ratos para lá, vamos focar aqui, né? Os ratos mudaram. Ô, Theo, não, interessante essa história, realmente são fatos, né? E aí você de repente descobriu. O tempo, obviamente, que não dá, mas você deve ter aí uma série de momentos assim, históricos, inclusive de sepultamento de celebridades, de nomes importantes. Eu não sei se você poderia, pelo menos, lembrar aqui de alguns nomes, se você, obviamente. Eu, quando era garotão, eu morava próximo do Parque das Flores. Então, naquela época não tinha muito o que fazer e algumas vezes eu ia muito para sepultamentos assistir. Eu fui para o sepultamento da Selma Bandeira, que faleceu aqui, uma pessoa importante, do Theo, o pai do Theo, governador, que era na época assim, que até a Fafá de Belém se destacou cantando. Alguns nomes que o sepultamento saía da Assembleia até o Parque das Flores. A pé, né? A pé, era aquele ritual, né? Uma coisa bem comovente. E eu ia muito, fui pro do Pedro Collor, na época que aconteceu, o do PC Farias e tal. Assim, foram momentos em que esses sepultamentos eram marcados, né? Saía na mídia nacional e tudo. O trabalho do Theo contemplou aí vários nomes desses. Fizemos alguns funerais desse aí que você está citando, né? Teve o caso do PC, né, que marcou muito porque o PC faleceu de sábado para domingo e o meu pai faleceu na quarta-feira, estava internado. Isso marcou muito a minha vida. Do Paulo César, nós atendemos, certo? Atendemos também o caso do padre Teófilo, que era fundador do Guido, alguns desembargadores. Em resumo, a gente fez funerais de muita gente, muitas famílias tradicionais. Fez e faz, não é? Perfeito. Eu citei esses agora porque você me pediu, mas a gente tem um cuidado muito grande de não divulgar, porque é um momento difícil, né? Lógico, então a gente procura ter muita descrição do que a gente faz. Aí é que está o nosso profissionalismo. Segredo, né? Mas eu citei essas pessoas, não tem nada demais. Nada demais, exato. A gente não está entrando em detalhes, e só citando o que aconteceu, que foi público, né? Isso está na história, inclusive, né? Continuamos a atender muita gente conhecida, muitas famílias tradicionais, porque, volto a repetir, o diferencial é você ser discreto, fazer o seu trabalho profissionalmente, né? E o que você vê e ouvir, você deixa naquele lugar. Com certeza. Certo? O que acontece. Exatamente. Ao longo desses anos, o Theo já pensou em desistir desse trabalho? Já. Nos anos 80, eu montei uma produtora de filmagem. Na época, minha mãe era bastante conhecida aqui. Minha mãe, Dona Nadir, ela fazia bolos. E era uma pessoa extremamente conhecida, né? E eu pensei em agregar. Montei a produtora, foi dando certo. A gente fazia filmagem de apartamento, de casamento, de aniversário. Foi na época da fita cassete, né? Até algum tempo atrás, mas não deu certo. Entendi. Por isso que eu volto a repetir. Deus, ele dá um talento a você. Certo? Quando você nasce, Deus já... Não é a predestinação. Estou falando em talentos. Perfeito, então, Deus dá um talento para você desenvolver aquilo ali. Perfeito. O Theo lida muito com a morte. Aí eu faço uma pergunta. Tem medo de morrer? Não. Não tenho medo de morrer, certo? Por um motivo. Primeiro, porque eu tenho Cristo na minha vida, certo? Segundo, eu tenho certeza absoluta que isso aqui é transitório. Hoje eu estou aqui, amanhã eu vou embora. E o que acaba é a carne. O espírito, você tem duas opções na sua vida: partir com Cristo e partir sem Cristo. Quem vai decidir é você. Você tem o direito de não acreditar. É um direito que lhe cabe, com certeza. Certo? Então, eu não tenho medo. O que eu tenho receio, e peço muito a Deus que não me deixe sofrendo no hospital, dando trabalho aos meus filhos, a minha esposa Renata, que eu amo muito, os meus 2 filhos maravilhosos, o Charles e o João. Não dê trabalho à família, porque eu tenho presenciado nos atendimentos que eu faço, pessoas morrendo assim, dando trabalho à família, certo? É um sofrimento assim terrível, né? E eu me coloco no lugar daquela pessoa, da família. É muito difícil. Isso eu peço muito a Deus, que quando chegar a minha hora, Ele me prepare e me leve. Eu creio numa vida com Cristo. Muito bom.
Isso é importante e é uma pérola desse episódio do TheCast, essa mensagem. E aí eu compartilho contigo também, Theo, que eu também creio. Eu também sou dessa linha. Eu acredito que aqui é uma passagem, sim, e que existe uma eternidade, né? E que muitas coisas a gente tem resposta e outras não temos. Aí fica para Deus. Eu, pelo menos, creio em Deus sem interesse de saber os porquês de tudo, porque a gente tem as limitações. Então tem coisa que eu não tenho nem resposta. Eu só sei que eu creio. E creio na eternidade com Deus. É isso. Só uma curiosidade, estamos na reta final do nosso TheCast. Eu estou gostando assim, né, da sua presença aqui, de você ter dedicado o seu tempo, ter vindo aqui, embora seja um assunto delicadíssimo, mas é um assunto real que faz parte da vida do ser humano. Não é? A gente grava muito aqui com o lado artístico, com outros temas, com cultura, enfim, com empresários, história de sucesso, mas tudo isso que a gente possa tratar, no final da linha está aí o fim da vida, né? Pelo menos da matéria, e a gente não pode negar. Fazer uma pergunta assim, só curiosa, que eu, ao longo desse tempo, eu já... falando de enterro, de sepultamento, enterros de pobres, as pessoas choram mais, e os de ricos, as pessoas choram menos? Olha, é uma pergunta meio delicada de responder, né? Eu acho que a perda, tanto faz pobre como rico, o sentimento é o mesmo, né? O pobre se chora mais ou menos, depende de cada um, né? O que eu tenho presenciado é o seguinte, tem funerais, independente de pobre, de rico, certo? Pessoas que não seguram, né? E faz a sua, digamos, a sua despedida de uma forma, digamos assim, bem espalhafatosa, e pessoas que já se contêm, certo? Já se equilibram. Eu acho que vai de cada um, né? Não estou dizendo que aquele que fala alto ou aquele que fala pouco não tenha sentimento. Pelo contrário, eu acho que todos os dois têm. Isso é uma forma como a pessoa está se expressando naquele momento. Porque o ser humano é um momento. E você, quando passa por uma situação dessa, não é fácil, né? Então, eu acho que não existe essa definição exata. Cada um reage de acordo com a sua situação no momento. Perfeito, muito bom. Theo, se você fosse hoje deixar uma mensagem para as pessoas que te conhecem e as que não te conhecem também, que mensagem você daria em meio a essa sua experiência de vida, que não é pouca, uma grande experiência, lidando com essas situações delicadas, onde poucas pessoas têm essa habilidade, essa vocação, né, esse dom. Que mensagem você deixaria para a humanidade? Olha, eu como cristão, eu não posso deixar de falar em Cristo, porque creio piamente, não estou falando aqui em denominação, longe disso, que o ser humano tem que viver, você tem que viver a sua vida intensamente. Eu vivo a minha vida hoje como se fosse o meu último dia. Ninguém garante que quando eu sair daqui, eu chegue em casa vivo. O futuro pertence a Deus, não pertence a gente. A gente faz planos, certo? A gente se organiza, mas quem vai executar é o Senhor. Ele é que faz a execução da nossa vida. Então, eu aconselho você viver intensamente, trabalhar é gostoso, com certeza é salutar, mas você tem que se dedicar a Deus, a sua família, seus filhos, certo? Porque se você trabalha e não tem uma família abençoada, não tem uma esposa maravilhosa como eu tenho, graças a Deus, uns filhos maravilhosos como eu tenho, eu acho que você não é feliz. E não adianta você ganhar tanto dinheiro, correr atrás, batalhar tanto, se você não busca o correto. E esse vazio, essa busca que o ser humano procura, se ele não tiver Cristo, é muito difícil de você encontrar. Porque não adianta você trabalhar, é bom, é maravilhoso, você deve correr atrás, você deve progredir, todo mundo tem que reciclar. Eu, pelo menos, eu tenho 63 anos, agora estou tirando o Cresce, me reinventei, estou mexendo em outro segmento. Deus me deu assim, essa oportunidade. Né? Passei por uma experiência há 2 anos atrás, tive Covid, 50% do pulmão comprometido, 87% de saturação. Estou vivo pelo milagre, você está entendendo? Essa é a realidade. Então, se você, meu irmão, não tiver Jesus, você não está fazendo nada. Tudo isso aqui é passageiro. Você deve dar o seu melhor para sua esposa, para os seus filhos, certo? Trabalhar, mas colocar em primeiro lugar Cristo.
Certo? Essa é a realidade. Um grande abraço, Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Muito bom. Esse foi o episódio aqui com o nosso amigo Theo Barros, que pôde passar um pouco da sua experiência de forma muito sincera, muito simples, transparente. Isso aqui é o bom. Eu quero te agradecer, Theo, pela sua presença aqui. Esse episódio ele tem um perfil diferenciado. Eu sei que vai alcançar muita gente e as suas palavras daqui vai sair muitas pérolas, muitas coisas boas, e desejar a você muita saúde e muita paz e que você ainda esteja aqui no meio da gente muitos e muitos anos. Muito obrigado. Eu só tenho que agradecer. Todos os dias eu digo, meu Deus, muito obrigado por tudo. Não tenho que pedir nada, só agradecer. Só agradecer. Sou um privilegiado em tudo, graças a Deus. Uma família abençoada, tenho uns amigos como você, abençoados, pessoas Amém. do bem. Isso é importante. A vida é uma passagem. Se você não ficar perto de coisas boas, você vai passar se arranhando. Porque tudo fica. O segredo é Jesus. Esse é o segredo. Muito bom. Queremos agradecer a todos vocês que nos seguem, que nos acompanham e que estão assistindo o nosso TheCast de hoje. Um tema diferenciado, as curiosidades do negócio do funeral, aqui com Theo Barros, que passou um pouco da sua história. Queremos te pedir para que você não esqueça de nos seguir lá no nosso canal no YouTube, no Instagram também, nas nossas redes sociais, e dizer que esse episódio tem sim o patrocínio da iCortes Carnes. Então, enquanto vida você tiver, enquanto estiver aqui e gostar aí de um churrasco, de uma boa carne, vai lá e prova dos nossos cortes. iCortes Carnes, os melhores cortes no menor preço, à sua disposição. Agradecer a todos que nos seguem, a nossa produção, nosso amigo Cássius Mateus, mais conhecido como Cássius Ogro, e a todos que nos seguem. Forte abraço e até a próxima. Obrigadão, Theo. Obrigado. Vai com Deus. Vamos embora. Um abraço. Agora com a nova pegada. TheCast, agora mudou.